Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. A Rede Globo está em processo de falência. Esse é o tema que nós vamos tratar aqui. Eu estou retornando depois de um merecido descanso que eu tive aí na última semana. Estou voltando com as baterias recarregadas, até porque um processo bem complicado e desgastante se avizinha, então eu tenho que estar preparado. Por isso que eu fui descansar um pouco, mas estou de volta, tá certo? Então nós vamos tratar aí sobre esse processo falimentar da Rede Globo de televisão, e eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, que dê um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final. Se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. É isso mesmo, a Rede Globo está em processo de falência. E eu gostaria de dizer que, apesar de tudo, eu torço para que a Globo consiga se recuperar. Pelo menos nesse momento nevrálgico da política brasileira. Pelo menos por enquanto. Por que eu digo apesar de tudo? No final do vídeo eu vou elencar os motivos pelos quais eu acredito que a Globo está pagando por aquilo que ela ajudou a criar. A Globo ela praticou uma série de iniciativas, até mesmo criminosas, desonrosas, injustas no passado, contra quem não merecia. E agora está pagando um preço caro por isso. Então, ela é merecedora desse processo deletério que está enfrentando. Mas mesmo assim, pelo apreço à democracia, eu sei que a derrota da Globo será a vitória de Jair Bolsonaro. Então, pelo menos momentaneamente, a Globo precisa se manter forte, em pé, ainda que eu não morra de amores por ela. Isso eu quero deixar bem claro. Se lá na frente, com a democracia restabelecida, a Globo tiver que passar por um processo difícil novamente, que não represente uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, que a Globo se estrepe. Mas no momento não. Porque, repito, a vitória de Jair Bolsonaro está em consonância com a derrocada da Globo. Mas dito isso, tá, eu posso dizer claramente que Bolsonaro teve uma participação importantíssima nesse processo de desconstrução das organizações Globo. A Rede Globo é a emissora, do grupo e, portanto, é a empresa mais importante dessas organizações. A Rede Globo é o coração das organizações Globo. Caindo a Rede Globo, em seguida, no efeito dominó, cai a Globo inteira, ou seja, as organizações, o Grupo Globo. E Bolsonaro teve uma participação assertiva nesse processo de desconstrução da Globo, onde diminuiu a verba que a Globo tinha direito e aumentou as verbas de SBT, Record e Rede TV. Principalmente a Record, que está ganhando muito mais do que as outras. Essa verba governamental é garantida por lei e deveria estar sendo seguida de acordo com a audiência das emissoras de TV. Então Bolsonaro está praticando um ato ilícito, porque a lei diz assim. Talvez ele mude, mas ele não pode nem repartir por igual. Quanto mais está dando muito mais dinheiro à Record e ao SBT do que à Globo. Isso é ilegal. Isso é quase que inconstitucional. Então, quando ele consegue cortar praticamente 70% do que a Globo auferia em governos anteriores em consonância com a lei, ele acaba prejudicando demasiadamente as finanças do Grupo Globo. Isso é fato. E acaba fortalecendo, Acaba fortalecendo as emissoras concorrentes, principalmente a Record, que não é só uma concorrente no meio televisivo. Há um projeto de poder inserido nela. Porque a ascensão da Record não é só uma ascensão de uma emissora de televisão, é a ascensão de um grupo político. Na verdade, um grupo religioso que quer desenvolver e consolidar um Estado teocrático no Brasil. E isso é fato. Através de uma narrativa teocrático-pentecostal. Não é teológica pentecostal, não. Porque se fosse teológica, estaria em consonância com a doutrina, nada demais.
é teocrática porque visa o poder político, o que é muito mais grave. Tá? E aí, junto com a redução da verba governamental, a Globo também enfrenta um pente fino na Receita Federal por parte de Bolsonaro, onde ele está mapeando, através de uma fiscalização rígida, todos os contratos da Globo com seus funcionários. E também a possibilidade da Globo ter sonegado impostos. Crimes contra a ordem tributária nacional. Crimes esses que não é só a Globo que comete ou cometeu. As outras emissoras também cometem e já cometeram. Infelizmente, no que concerne à ordem tributária nacional e as emissoras, as grandes organizadoras da radiodifusão e da teledifusão no Brasil, o que você vê são ilicitudes cometidas diuturnamente. Isso não é privilégio da Globo, certo? Mas Bolsonaro tem uma inimiga clara que é a Rede Globo. E ele usa o seu serviço secreto paralelo, que eu já falei aqui, para atingir a Globo. Ele está montando um grande dossiê, que é o dossiê Globo, que visa desconstruir a Globo através de matérias que serão apresentadas pela Rede Record. Então, há um dossiê, e esse dossiê está sendo alimentado diuturnamente com todas as ilicitudes cometidas pela Globo na sua trajetória, os contratos ilícitos que promoveu junto a funcionários, contratos que deveriam ser feitos por pessoa física foram feitos na modalidade de pessoa jurídica, dinheiro remetido para o exterior para ser lavado, através de doleiros, colaboradores. Então, atos ilícitos que a Globo cometeu no exterior, atos ilícitos que a Globo cometeu no Brasil, crimes contra a ordem tributária nacional, tudo isso forma um grande dossiê que está lá no gabinete em Brasília, onde funciona o serviço secreto paralelo ilícito de Jair Bolsonaro, que visa assassinar as reputações dos seus adversários e desconstruir os capitais políticos daqueles que ameaçam a sua manutenção na presidência da República, ou seja, os seus adversários em geral. Tanto que esses dossiês estão sendo promovidos. Tem dossiê contra o Witzel, que já foi largado, dossiê contra o Moro, que está sendo largado aos poucos. Vai ter um dossiê contra João Dória mais à frente. E tem dossiês contra outros adversários, não só dentro do campo da direita, mas a posteriori também adversários no campo da esquerda. Inclusive manipulações no Poder Judiciário para tentar recolocar Lula na prisão. E não se surpreendam se mais à frente, num futuro muito próximo, o ex-presidente Lula retornar à prisão, seja pelas manipulações que estão sendo feitas no Poder Judiciário, no que concerne aos processos que já estão na segunda instância e instâncias superiores, mas também processos que estão entrando agora e através de uma celeridade nunca vista no nosso país. Daqui a no máximo um ano, eles já podem estar na segunda instância, indo para tribunais superiores, e pode existir inclusive uma reversão exigindo que a prisão em segunda instância seja cumprida, e aí tudo aquilo que foi construído para favorecer os réus vai ser desconstruído, e aí isso acaba atingindo de maneira deletéria Lula. Então é bom abrir o olho, porque o Lula ele agora está mais assertivo. Aquela declaração do 7 de setembro incomodou Bolsonaro. Eu mesmo fui crítico do Lula, porque eu estava achando ele muito sonolento. Ele não estava sendo como habitualmente era, um cara combativo, um indivíduo que tinha um amplo poder de formação de opinião, né? O Lula estava irreconhecível, de repente ele voltou a ser o velho Lula de sempre. Mas isso a gente percebe. Soou como uma ameaça para Bolsonaro, e Bolsonaro pode se voltar contra Lula por causa disso. Manipulando o Poder Judiciário através do serviço secreto paralelo que ele tem em Brasília, na construção de dossiês, inclusive contra o próprio ex-presidente Lula.
E é nessa máquina de dossiês que vem o dossiê Globo, retornando ao nosso tema aqui. Agora vamos pensar. Muita gente não quer enxergar a realidade. Diz assim, a Globo é forte, ela vai desmascarar o Bozo, ela vai reagir contra Bolsonaro. Eu estou esperando. Eu acho que a Globo tem mecanismos para desconstruir Bolsonaro, para enfraquecê-lo. Claro que tem, isso é legítimo. Mas se ela não reagir a tempo, vejam bem, quantas demissões diuturnamente vocês têm acompanhado de grandes medalhões da Globo? Ontem mesmo, o casal 20 do Brasil, Tarcísio Meira e Glória Menezes, tiveram seus contratos rescindidos com a Globo. Medalhões como Miguel Falabella, grande produtor da casa, inclusive autor de novelas, Agnaldo Silva, um dos autores de novelas mais importantes. Tudo bem que ele fez uma novela muito ruim, mas isso não justifica. Alto salário que ele tinha, né? Então isso pode ter também contribuído. Então, muitos artistas, grandes medalhões, estão tendo seus contratos rescindidos. Vários destratos estão sendo promovidos, não é só com atores e atrizes de segunda estirpe. Atores e atrizes do alto clero artístico da Globo. Atores e atrizes que faziam parte da elite artística da Rede Globo. Grandes medalhões também, não só na Central Globo de produção, no que concerne a novelas, a minisséries e produções análogas, mas também na Central Globo de jornalismo. Grandes jornalistas que foram sendo dispensados e estão sendo cooptados por concorrentes, como a CNN, como a própria Record, o SBT e outras emissoras. Então a Globo tem muitas demissões. A Globo acabou de perder as transmissões da Libertadores, a competição mais importante do nosso continente, que o Flamengo ganhou no passado. A Taça Libertadores da América, que tinha exclusividade da Globo há 3 décadas. A Globo perdeu a exclusividade para a transmissão da Libertadores, que agora ficou com o SBT. Quem vai transmitir a Libertadores é o SBT. Olha o que a Globo vai perder de anunciantes. Porque um jogo do Flamengo na Libertadores dá muita audiência. Aí você pode cobrar muito mais dos anunciantes naquele horário. E a Globo está perdendo o seu poder. Perdendo grandes artistas, perdendo grandes jornalistas, perdendo a exclusividade de eventos importantes como a Libertadores, que é uma grande competição do futebol. A Fórmula 1 está abandonando a Globo. A Fórmula 1, que foi um grande mecanismo de enriquecimento da própria Globo, desde a década de 70, e que ela passou a ter exclusividade de lá para cá, que criou mitos como o Ayrton Senna. A Globo está perdendo a Fórmula 1. Mais à frente, pode perder até lideranças do campo esportivo. Então a situação é grave, não vamos ficar de conversinha. Isso é só uma coisa passageira. A coisa é demasiadamente grave, tá certo? E aí existe um oportunismo de Bolsonaro com os inimigos da Globo. Que ele pega os inimigos e usa os inimigos para atingir a Globo. Por exemplo, o dossiê contra a Globo. Esse conjunto de informações que o serviço secreto paralelo dele conseguiu organizar. Isso tudo vai ser apresentado em matérias, domingo após domingo, pela Record TV, grande adversária da Globo no campo televisivo. Então esse dossiê formado pela agência secreta paralela de Bolsonaro contra a Globo, ele está sendo organizado em pequenas matérias que visam desconstruir domingo após domingo a Globo através da Record. Tá certo? A Globo, o Grupo Globo em geral já perdeu 80 bilhões de reais, tanto no que concerne a ganhos reais, como também na perda de contratos que ela teria e não terá mais. Contratos que estavam para serem assinados e que foram, no caso, dispensados devido à situação financeira da emissora. Certo? Então a Globo perdeu muitos contratos. Só a Rede Globo teve uma perda de 30 bilhões de reais
desde janeiro de 2019, coincidentemente desde o momento que Bolsonaro colocou o pé no Palácio do Planalto. De lá para cá, ele trouxe um prejuízo, um desastre à Rede Globo muito grande. Certo? É complicado. Agora, quais foram os pecados da Globo no passado? Porque ela merece. Certo? O antigetulismo, jogando a opinião pública através de Carlos Lacerda contra o governo de Getúlio Vargas, que poderia não ser um governo autenticamente de esquerda, mas tinha uma agenda progressista em favor da classe trabalhadora. A Globo fez de tudo para demonizar a vida do Vargas, até que ele deu um tiro no peito. Isso lá atrás, através do jornal o Globo. O apoio incondicional no primeiro momento e um certo alinhamento com a ditadura civil-militar que se instalou no Brasil de 1964 a 1985. A perseguição a Leonel Brizola, de maneira injusta, tentando desconstruir o capital político de Brizola, e muito do que o Brizola perdeu politicamente foi por culpa da Globo. Então a Globo que desonrou não só Brizola, mas Darcy Ribeiro e seus aliados. Contratos ilícitos que a Globo promoveu e retirada de medalhões de outras emissoras, não só para eles brilharem na Globo, mas a Globo muitas vezes pegou artista da emissora concorrente só para deixar lá guardadinho, sem utilizar, só para que a emissora concorrente ela fosse prejudicada. Então a Globo contratava o artista, se dava ao luxo de contratar o artista, colocar ele na geladeira, porque a ideia não era aproveitar aquele artista, era prejudicar a emissora concorrente. Sem falar no apoio luxuoso do lawfare contra Lula e Dilma, junto ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, ou seja, sendo uma linha auxiliar de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol contra os governos do PT, no caso os políticos do PT, o que representavam, certo? E a própria demonização da esquerda veio muito através da Central Globo de jornalismo, promovendo matérias para desconstruir politicamente a esquerda. Mas na época da esquerda, a Globo metia o pau, desonrava figuras da esquerda, às vezes era até processada na seara civil, mas não se via ameaçada como se vê hoje. Então, meus amigos, a Globo está comendo a comida estragada que ela própria preparou. Mas ainda assim, pelo bem da democracia, ainda que a Globo ela acabe depois, mas antes tem que acabar Bolsonaro. Então, que a Globo consiga se restabelecer, pelo menos para tentar reparar o mal que fez no passado e ajudar o campo progressista a chegar no poder. Um abraço a todos.